Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E é este amor tão grande que leva-me e amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E é este amor tão grande que leva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E é este amor tão grande que leva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Amém. Deus é tremendo, amados. Ele é grande, Ele é imenso, né? E esse cântico nos faz lembrar uma coisa importante, que apesar de toda a grandeza de Deus, de toda a glória que Ele tem, Ele se importa comigo, Ele se importa com você. Não é uma grandeza que o afasta de nós, mas é uma grandeza que revela também o tamanho do seu amor e o quanto Ele se aproxima e cuida de nós. Meus amados, hoje, mais um domingo, seria um tempo de nos encontrarmos na igreja para falar com Deus, para aprendermos de Deus, mas devido a essa pandemia, estamos ainda em nossos lares, impossibilitados de nos encontrarmos em nossas igrejas. E por isso vamos mais uma vez ter a oportunidade de meditar na palavra de Deus, usando a tecnologia, nos comunicando através da internet, que é um meio provedor de Deus, para o cuidado também do seu povo. E eu gostaria de meditar com vocês nessa manhã de domingo, no Salmo de número 30, tirar algumas lições importantes para a nossa vida e para o nosso coração. Diz assim a palavra de Deus: Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste, e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro, e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura. Prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Quando me senti seguro, disse: jamais serei abalado. Senhor,
Com o teu favor deste-me firmeza e estabilidade. Mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu auxílio. Mudaste meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Amém. Meus queridos, o que eu gostaria de meditar com vocês nessa manhã de domingo? Pensar um pouquinho à luz desse salmo. Gostaria de pensar sobre nossas aflições, sobre nossas dificuldades. Todos nós temos aflições, todos nós temos dificuldades, todos nós enfrentamos luta, um momento ou outro da nossa vida. E é tão interessante pensar nisso porque a grande verdade é que as lutas permeiam a nossa caminhada. Sejam elas grandes ou pequenas, né? Sejam elas de grande impacto na nossa vida ou de pequeno impacto, mas as lutas sempre estão rodeando e permeando a nossa vida, gerando aflições, gerando ansiedades em muitos corações, trazendo dificuldades de caminharem, de andarem e de viverem. À luz desse salmo, eu gostaria de pensar em 4 atitudes do coração que nós devemos ter em meio às aflições da nossa vida. 4 atitudes que deveriam de verdade conduzir o nosso coração, ao invés de sermos dirigidos pelas lutas e pelas aflições. Que atitudes são essas, né? Que atitudes seriam importantes e primordiais para termos em nosso coração no meio das aflições e dificuldades da vida? A primeira delas, meu querido, meus amados, que eu gostaria de pensar com vocês nessa manhã, à luz desse salmo, ela se encontra no versos 6 e 7. Diz assim, olha, quando me senti seguro, disse, jamais serei abalado. Senhor, com o teu favor, deste-me firmeza e estabilidade. Mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. Meus amados, a primeira atitude do coração a se pensar em meio às aflições e lutas da vida é depender de Deus. Todos nós precisamos ter muito claro e muito firme no nosso coração a necessidade que temos do Senhor. E também, junto com isso, a certeza de que todas as coisas caminham bem pelo cuidado de Deus. Davi nos revela aqui que a aflição dele, na verdade, começou exatamente porque ele não dependeu de Deus. Chegou um momento da vida dele que ele olha para a situação da vida dele, como o verso 6 diz, e ele se sente seguro na situação da vida. Ele se sente seguro com aquilo que está acontecendo na vida dele. Ele se sente seguro talvez na sua riqueza, talvez no seu poder, na sua força. Ele se sente seguro talvez porque todas as coisas estavam debaixo ali dos seus pés. Ele como um governante, como um líder. Talvez ele se sentisse seguro porque ele não tivesse ninguém ali oprimindo ele naquele tempo, nenhuma grande luta, nenhuma grande perseguição. E ele começou a achar que ele era forte demais. Começou a achar que ele era seguro demais. E o que o texto fala, né? Ele estava lá dizendo para ele mesmo, jamais serei abalado, eu estou bem. Não tem nada na vida que vai mexer com a minha estrutura. Eu estou bem, jamais serei abalado. Mas a verdade, meus queridos, o que acontece nessa autoconfiança dele? Nessa autoconfiança dele, ele diz que Deus virou o rosto para ele. Deus virou a sua face. E quando Deus virou a face, ele ficou aterrorizado. Sabe por quê? Porque a segurança que ele tinha na vida não era por causa dele. O momento que ele estava vivendo, talvez de tranquilidade, de força,
de segurança, de paz, não era por causa dele, mas porque Deus estava cuidando, né? Ele mesmo reconhece isso depois de ver. Ele fala assim, olha, a minha firmeza, né, foi o Senhor que deu, foi o seu favor, né? O seu favor eu tinha firmeza e estabilidade, mas quando o Senhor escondeu o rosto eu fiquei aterrorizado. Ou seja, enquanto Deus estava ali guardando ele, estava tudo bem. Mas a soberba, a autoconfiança, o não depender de Deus, tomou conta do coração dele e por conta disso Deus ensinou um caminho para ele. Né? Deus voltou-se, né, de lado, né, a sua face e deixou Davi caminhar um pouquinho sozinho. E a grande verdade, sabe o que aconteceu? Davi entrou em tribulação, entrou em aflição. E por que isso é importante, meus queridos? Porque, na verdade, o ser humano tende a confiar demais em si próprio. O ser humano tende a confiar demais em sua força, em seu poder, em seu status, em sua fama, em seu poder aquisitivo. O ser humano tende a confiar demais nos bens que ele tem. Ele, às vezes, confia demais até mesmo na família que ele tem. Mas o profeta Jeremias já é muito claro quando ele fala assim, olha, maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que deposita a sua confiança em si próprio ou em outro homem, seja ele quem for. Nós não podemos depender do homem. Nós vamos aprender a depender de Deus. E essa é uma atitude. Por que eu estou chamando de atitude do coração? Porque a dependência de Deus não é algo que se revela externamente simplesmente. É algo que começa lá dentro. Porque às vezes eu posso até dizer para as pessoas que eu dependo de Deus, mas na verdade dentro de mim eu corroo uma ansiedade, uma angústia porque eu não consigo controlar todas as coisas. E olha só, esse momento que a gente está vivendo de pandemia, de dificuldade, pode muito bem ser uma expressão exatamente da falta de dependência de Deus que o mundo tem. Porque o mundo se acha muito seguro em sua própria força. Os governos se acham muito seguros em suas potências. Mas a grande verdade é que nós estamos vendo um mundo sofrendo, um mundo aflito. E com certeza, amados, há uma pitada aí da falta de depender de Deus, de um excesso de autoconfiança da humanidade. Só que a grande verdade é que nós somos fracos, nós somos pequenos. A grande verdade é que nós não detemos todo o conhecimento, nem temos toda a força do mundo. A grande verdade é que nenhuma sabedoria humana, nenhuma riqueza, nenhum poder que o mundo possa ter é capaz de trazer segurança e paz para o coração humano. Nada. Nós não podemos garantir nada na nossa vida. Nós não podemos ter certeza de nada na nossa vida fora do Senhor. Por isso esse salmo é importante. Davi começa a vivenciar o problema dele aqui nesse texto exatamente por deixar de depender de Deus. Esquecer que era Deus que estava cuidando e Deus estava sustentando. Eu e você não podemos ser assim. Precisamos aprender com esse texto. Davi aprendeu na vida. E nós precisamos aprender a olhar para o contexto da vida de Davi. Porque ele sofreu a partir daquilo. Então, meus queridos, atitude do coração, depender de Deus. Mas uma segunda atitude do coração que esse texto nos traz à mente, diante das aflições, é que nós devemos clamar a Deus. Olha só, o verso 2 diz assim, Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro. O verso 8 fala assim, a ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. O verso 10 fala assim, ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu auxílio.
A grande verdade, meus queridos, é que Davi abandonou, né, a dependência de Deus e ele caiu em aflição. Mas quando ele caiu em aflição, isso é bênção também na nossa vida, meus queridos, porque as aflições muitas vezes nos fazem olhar para Deus e isso é importante. E Davi tem como atitude, em meio à sua aflição, clamar a Deus. Clamar a Deus. Nós não podemos, amados, viver nossas dificuldades e lutas com Deus distante. Nós precisamos sim reconhecer nossa limitação, nossa fraqueza e reconhecer nossa necessidade de Deus e clamar a esse Deus. Precisamos voltar a nossa face, o nosso coração, para clamar a esse Deus. Clamar pela sua ajuda, clamar pela sua graça, clamar pela sua misericórdia, clamar pelo seu amor. Nós precisamos levantar nossas vozes a Deus e clamar a Deus. Não dá para ficar nas aflições, sofrendo, angustiado, se perdendo nas emoções e não se lembrar do Senhor. Mais uma vez, quero usar esse contexto que estamos vivendo hoje. Estamos vivendo uma pandemia, uma dificuldade, sim. Mas é tempo de clamar ao Senhor. E você que é povo de Deus, você que é um cristão, que caminha de fato com o Senhor, precisa ter isso em mente. Clame ao Senhor. Clame em favor do mundo. Clame em favor do seu país. Clame em favor do seu município. Clame em favor da sua família. Clame em favor do seu lar. Precisamos clamar. Levantar nossas vozes e clamar ao Senhor. Essa é a atitude do coração no meio da angústia, no meio da aflição. Porque Ele tem poder. Porque Ele tem domínio sobre todas as coisas. Porque Ele é soberano. Porque Ele é governante sobre tudo que existe. E nada nesse mundo foge ao olhar dele. Nada nesse mundo foge à sabedoria dele, ao poder dele. Por isso, devemos clamar. Davi, ao ser perseguido, Davi, ao passar por essa aflição, ele se volta para Deus e clama. Clamei a ti por socorro. Clamei a ti pela sua misericórdia. Clamei para que o Senhor fosse o meu auxílio. Clame ao Senhor, amados. Atitude do coração. Às vezes você está lutando com problemas na vida, lutando com dificuldades, lutando com algumas angústias, seja dentro da sua família, seja uma questão de trabalho, uma questão financeira, seja uma questão até mesmo de enfermidade, coisas que estão trazendo angústia e dor para você e você se esquece de olhar para o Senhor. Não pode. Clame a Ele. Ele é soberano para responder do jeito que Ele quiser. Sim, essa é uma grande verdade. Mas o jeito que Ele vai responder não é de fato o mais importante para o nosso coração. O mais importante é a gente clamar a Ele. O mais importante é a gente saber que está nele todo socorro, todo auxílio. Nós não podemos nos calar diante das aflições. Clame ao Senhor. Segunda atitude do coração, clamar a Deus. Clamar a Deus. Mas aprendemos outra coisa, né? Com Davi nesse texto. Mais uma atitude importante que deve envolver a nossa vida e o nosso coração, né? Davi revela algo importante ao olharmos aqui para o verso 5. Olha só. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria, né? Uma outra versão diria, mas pela manhã vem a alegria.
mas a alegria vem pela manhã. É importante olharmos para isso, queridos, porque a terceira atitude do coração que eu gostaria de compartilhar com vocês, à luz desse texto, é que a gente deve esperar em Deus. Esperar em Deus. Davi viveu um momento de tormento, mas ele encontrou depois a paz e o descanso. Ele viveu um momento de luta, de angústia, mas ele encontrou a mão do Senhor em favor dele, cuidando dele, resgatando ele, livrando ele. Nós precisamos aprender a esperar em Deus, a ter esperança. Às vezes a dificuldade, amados, não passa rápido. Às vezes a angústia, a aflição aperta a vida da gente, mas em nenhum momento, nós podemos perder a esperança em Deus. Em nenhum momento nós podemos deixar de esperar, de confiar, de aguardar a mão do Senhor sobre a nossa vida. Porque a grande verdade, queridos, é essa esperança que move o nosso coração, essa esperança que nos faz andar, caminhar, nos motiva a continuarmos com Deus. Davi fala assim, olha, o choro, né, pode durar uma noite. A aflição pode vir, pode pegar a gente por um tempo e pode dominar a nossa vida ali, nos apertar um pouco. Mas o verdadeiro cristão, aquele que é povo de Deus, ele sabe, ele precisa ser lembrado que ele tem que esperar em Deus, mesmo em meio às angústias, mesmo em meio às aflições. Precisa esperar em Deus, porque a alegria virá. Ela virá. E mesmo que às vezes pareça demorada essa noite, né? Porque para alguns, em alguns momentos da vida, a noite é longa. A noite parece que nunca acaba. Mas é nesse contexto que você deve mais ainda perseverar na esperança, esperar em Deus, confiar em Deus. Porque pode ter certeza, amado, amada, Deus cumpre todas as suas promessas na vida daqueles que o amam, daqueles que andam com Ele. E Ele não nos deixa sozinhos, não nos abandona em nenhum momento. E por mais que a vida possa estar apertada e difícil para você em alguma área da sua vida, seja ela qual for, seja por essa questão mundial, social, ou seja por uma questão íntima sua, pessoal, ou da sua família, seja qual for a sua angústia, espere em Deus. Não desista, não desanime. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. O Salmo 33, verso 20 fala assim, nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Espere no Senhor. Terceira atitude do coração em meio às aflições. Esperar em Deus. A alegria virá. A noite vai passar. Confie. Confie, entregue seu coração, descanse nele. Porque a noite, um dia acaba. A noite, uma hora passa na nossa vida. E se a gente não esperar em Deus, nós vamos ficar angustiados nessa noite. A noite vai ser mais dura e mais difícil do que a gente possa imaginar. Esperar em Deus. Espere no Senhor. Mas há uma quarta atitude do coração que eu gostaria de pensar com vocês à luz desse texto. Uma quarta atitude do coração diante das aflições da vida. Essa atitude é louvar a Deus. Olha só, o verso 1, Davi diz assim, eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. O verso 4, ele fala, ele convida os outros,
Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome. Davi não só estava exaltando Deus na vida dele, pelo cuidado de Deus, mas Davi também estava dizendo assim, olha, vocês louvem comigo todos vocês. Vamos cantar junto ao Senhor. Né? No verso 12 ele fala, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale, Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Atitude do coração, louvar a Deus. As aflições não são um tempo de choro e lamento, de ficar enfiado no quartinho, lamentando todas as coisas da vida, porque nada dá certo, porque nada funciona, porque nada aconteça. Não, no meio das aflições, nós precisamos ressuscitar no coração o louvor a Deus. Gratidão a Deus, porque se existe algum problema hoje, em outros momentos Deus cuidou e livrou. E se existe algum problema hoje, ainda assim Deus está presente para abençoá-lo, para ajudá-lo a suportar todas essas coisas. Por isso, cante ao Senhor, louve ao Senhor. Davi tinha certeza ali, olha, quem me livrou foi o Senhor, quem me curou foi o Senhor, quem me tirou da mão dos meus inimigos foi o Senhor. E Davi até no momento difícil ali, que ele estava enxergando a morte, quando ele clama a Deus, olha o que ele fala no verso 9. Se eu morrer, eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Ele está dizendo, Deus, se eu morrer, como é que eu vou te louvar? Como é que eu vou te louvar? Por acaso o pó vai proclamar a tua fidelidade? Como é que eu vou falar do Senhor aos outros? Por isso, meus queridos, mesmo em meio às aflições, nós precisamos aprender uma coisa. Devemos louvar a Deus. Devemos agradecer a Deus. Devemos proclamar a Deus. Às vezes o cristão, no momento que ele tem para mostrar ao mundo, né, que os momentos da sua luta, para ele mostrar ao mundo, mostrar aos amigos, mostrar aos familiares, que ele consegue caminhar em meia luta louvando a Deus, porque Deus cuida dele, o cristão se entrega e deixa de louvar, deixa de agradecer. Não faça isso. Tenha louvor no seu coração. Atitude do coração, louvar a Deus em todo tempo, em todo instante, porque Deus é digno, Ele é o libertador, Ele é o salvador. Louve o Senhor em todo tempo com a sua vida. 4 atitudes do coração, amado. Depender de Deus, clamar a Deus, esperar em Deus e louvar a Deus. Que isso esteja na sua vida, no seu coração, no meio de qualquer angústia e aflição que você possa ter. Lembre-se dessas 4 atitudes que devem fazer parte do seu coração. Depender de Deus, clamar a Deus, esperar em Deus e louvar a Deus. E pode ter certeza de uma coisa, esse Deus, Ele vai cuidar de você, vai cuidar da sua vida em todo o tempo, porque Ele é Deus e Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Confie no Senhor, que Ele te abençoe, que Ele guarde seu coração, que Ele guarde sua família, que Ele guarde sua vida, que Ele te proteja e dirija em todo o tempo. Essa é a minha oração em seu favor. Deus o abençoe. Deus o guarde. Quero orar por você. Pai de amor, mais uma vez, ó Deus, coloco diante de Ti, ó Pai, as vidas, Senhor Deus, porventura estarão ouvindo esse vídeo. Que a bondade do Senhor, ó Pai, guarde cada um deles, abençoe cada um deles. Que o seu amor, ó Pai, esteja à frente de cada um deles, ó Deus. Derrama da Tua paz, derrama do Teu cuidado, derrama, Senhor Deus, da Tua esperança no coração de cada um, ó Pai. Visita os lares e famílias. Que o Senhor possa alcançar corações aflitos. E que esses corações possam ser despertados, ó Deus, e consolados pelo Senhor, ó Pai. Nos livra, Deus, desse mal que assola o mundo, assola a nossa nação. Guarda nossas famílias. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida.
Compartilhe esse vídeo. Que Deus guarde o seu coração e guarde sua família. Em nome de Jesus.